Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar a nossa reflexão fazendo a leitura de Pedro Damasceno, a segunda contemplação de Pedro Damasceno, nosso terceiro encontro. Dando continuidade àquela contemplação que havíamos feito e meditado esta semana sobre as questões que Adão deve ter colocado a partir do momento em que ele tomou consciência do seu próprio erro, nos ensinando assim um método de revisão de vida, onde nós somos chamados a olhar o que perdemos e a realidade que vivemos como fruto da nossa liberdade. Hoje nós vamos ver, nessa segunda contemplação, que a responsabilidade é própria do ser humano. Esse ser humano que vem constituído com o livre-arbítrio, a liberdade. Ele não pode acusar ninguém dos males cometidos ou das consequências dos males escolhidos. A dificuldade que o ser humano tem de assumir seus próprios atos e responsabilidade. O ser humano foi criado para ser senhor da sua vida, ter o domínio sobre a sua vida e também de suas escolhas. Mas a sua tendência, muitas vezes, é uma tendência de desagregação do que de encontro para o sentido da sua vida. O comodismo e a indiferença faz o ser humano se perder. Vamos ouvir essa primeira parte. Segunda contemplação. Nos diz São Pedro Damasceno, fazendo ainda referência à reflexão que Adão fez e que nós também podemos fazer em cima da reflexão de Adão. Ó miserável, que fazer? No que me tornar? É um projeto futuro. Eu pequei tanto, eu recebi tantos bens e sou tão fraco. Todos os dons, tudo aquilo que Deus já nos deu, mas ao mesmo tempo o homem se depara com a sua debilidade humana. As numerosas tentações e a negligência me oprimem. Há toda uma sedução, uma tentação, mas ao mesmo tempo, muitas vezes eu me coloco negligente diante da vida e diante das realidades das minhas escolhas. O esquecimento me entenebrece e não permite ver a mim mesmo. Essa memória que me faz esquecer, não me faz ter essa lucidez na vida, essa memória fraca, nem ver a multidão dos meus males, eu me torno um cego. A ignorância é má, porque ela vai com toda a possibilidade da inteligência e da capacidade pensante do homem. A transgressão consciente é pior ainda, porque além de eu saber que estou errado, eu ainda vou transgredir o erro. A virtude, difícil, porque eu tenho que lutar contra os vícios. Mas lutar contra os vícios, primeiro fomentando as virtudes, porque ao me fortalecer pelas virtudes, eu consigo vencer as paixões. Então, as paixões numerosas, os demônios ativos, seres que estão sempre dispostos a me fazer perder. O pecado fácil, a morte próxima. O ser humano é um ser débil, ele tem a fragilidade da sua existência, o julgamento amargo, ter que enfrentar Deus diante das nossas escolhas. Pobre de mim, que fazer?
Para onde fugir? Sou eu mesmo a causa da minha perdição. As minhas escolhas mostram meu caminho. Eu recebi a honra da liberdade. Deus me deu o livre-arbítrio. Ninguém pode me constranger. Se eu não consentir, se eu não deixar, fui eu que pequei, que peco sempre e que passo negligentemente ao largo de toda boa obra. Eu acabo cedendo a não fazer o bem. Como diz Paulo, nem sempre faço o bem que quero, mas acabo fazendo o mal que não quero. Ninguém está lá para me obrigar, ninguém me obriga. A quem posso responsabilizar? Deus é bom e ama o homem. Ele não deseja mais do que o retorno para ele e o arrependimento. Essa é a vontade de Deus. Deus me quer junto dele. Deus me quer dar o perdão e reconciliar. Os anjos me amam e guardam. Faz uma referência ao anjo da guarda. Também os homens torcem pelo meu progresso. As pessoas querem me incentivar. Mas se eu não quiser, nada acontece. Os demônios não podem obrigar a quem não quer se perder. Nem mesmo aqueles demônios do mal pode me obrigar a perder, se eu não quiser perder, se eu não consentir. Nem por negligência, nem por desespero. Quem então é responsável, se não eu, miserável que sou? Tomar consciência da própria realidade. Não ficar dando desculpa, culpando os outros daquilo que eu estou passando. Assumir a minha própria realidade, ter a maturidade, assumir a parcela e minha responsabilidade. Eu vejo minha alma se perder e nada faço para me engajar numa vida de piedade. Eu acabo me acostumando com essa realidade que me faz cada vez mais estar desintegrado dentro de mim mesmo. Porque, ó minha alma, você não vigia a si mesma? Por que a realidade da vida humana, da alma humana, não faz com que ele busque o melhor? E muitas vezes ele acaba escolhendo o pior, iludido com muitas propostas que não levam à felicidade. Porque quando você peca, não se envergonha diante de Deus e de seus anjos, como se envergonharia diante dos homens. As pessoas têm vergonha dos homens, mas acabam não tendo vergonha de Deus. E acaba fazendo e tomando decisões diante de Deus, sem ter nenhum escrúpulo, nenhuma vergonha. Ó infeliz que não me envergonho diante de seu Criador e Mestre, mas me envergonho diante dos homens. Pois diante dos homens eu não posso pecar, eu tenho que manter uma certa fachada de integridade. Eu me empenho em mostrar que todos meus atos são justos. Então é uma farsa, uma máscara, mas diante de Deus eu não me envergonho de dizer e pensar o que é mal. Eu consinto com esses tipos de pensamentos. Ó loucura minha! Quando eu faço mal, eu não temo a Deus que está me vendo. E para me corrigir, eu não posso dizê-lo a um homem: pobre de mim, pobre de mim. Eu conheço o castigo, as consequências de meus atos, mas não quero me arrepender. Resisto ao arrependimento. Eu amo o reino. É interessante isso que fala agora São Pedro Damasceno. Eu amo o reino celeste. Eu quero ser salvo, mas não adquiro a virtude. Eu creio em Deus, mas desobedeço todos os dias os seus mandamentos. Eu odeio o diabo, mas não deixo nunca de fazer o que lhe agrada. Se eu rezo,
é com negligência e permaneço insensível, não coloco o coração naquilo que faço, e rezo de uma forma negligente, uma forma sem coração, sem vida, se jejuo, me vanglorio, acho que eu sou lá grandes coisas por fazer isso, e me condeno a partir daí. Se velo na vigília, faço cara de ocupado. Isto não me serve para nada, porque isso é uma farsa. Muitas vezes na vida da espiritualidade eu estou vivendo uma farsa, uma mentira, querendo enganar Deus e ao mesmo tempo ser uma fachada diante dos outros. Se leio insensível, logo caio em um dos dois males. Quais são? Ou leio para saber muitas coisas, então a pessoa lê simplesmente pelo conhecimento, não conhecimento que serve à vida, ou por vã ambição, para poder ter o poder do conhecimento e assim humilhar os outros, com prepotência e arrogância. E afundo ainda mais nas trevas. Ou entendo e não faço nada. Compreendo, mas eu sou inerte, não faço nada. E me condeno mais ainda. Se pela graça de Deus paro de pecar em ato, nem por isso deixo de pecar por palavras. Não basta deixar só uma dimensão. Eu tenho que ter essa integridade. E se a graça de Deus me cala, infeliz eu, ainda provoco a Deus em meus pensamentos. Eu não falo, mas penso, e às vezes penso mal. Que fazer? Onde quer que eu vá, só encontro pecados, erros. Os demônios estão por toda parte. O desespero é pior do que tudo. Eu provoquei a cólera de Deus, entristeci seus anjos, feri e escandalizei os homens pela hipocrisia. Eu quis, com minhas lágrimas, apagar o manuscrito das minhas faltas, mas é lágrimas de crocodilo. Senhor, e passar a agradá-lo com meu arrependimento pelo resto da minha vida. Mas o inimigo me engana e combate minha alma, Senhor. Antes que eu me perca, inexoravelmente salva-me. Aqui é um pedido suplicante à graça divina para que possa agir em nós, porque só ela mesma para nos sustentar. Pequei contra, agora um ato de confissão, né? Pequei contra você, Senhor, como filho pródigo, fazendo referência a Lucas do Evangelho, de Lucas capítulo 15. Pai, receba-me, a mim que estou arrependido, Deus tem piedade de mim. E toma consciência do seu erro, e toma consciência das suas más escolhas, toma consciência da sua missão, toma consciência da sua incapacidade de querer amar a Deus, mas ao mesmo tempo não ser capaz de buscar o melhor para a sua vida. Eu clamo por você, Cristo Salvador, como publicano. Deus, purifica-me, como a Ele, tem piedade de mim. Isso aqui é normalmente uma referência que nós vemos de Lucas, capítulo 18, do versículo 9 a 14. Que será de mim ao final? Que advirá no fim? O que vai acontecer no fim? Ó infeliz, quem derramará água sobre a sua cabeça nos tormentos? Quem dará aos meus olhos a fonte de lágrimas que terão secadas? É o dom das lágrimas. Quem me tornará digno de chorar? Pois não consigo fazê-lo por mim mesmo. As pessoas se tornaram secas, insensíveis, indiferentes. Isto é a secura
da pessoa que perdeu a sensibilidade da vida e vive uma falsidade, uma máscara. Quantos bens me fez Deus que só Ele conhece. Deus me deu tantas graças, tantos bens. E quantos males suscitou minha ingratidão. E como eu respondi a Deus com a ingratidão, com os males. Por minhas obras, minhas palavras, meus pensamentos, eu constantemente irrito o benfeitor. Eu não sou capaz, muitas vezes, de me ser uma pessoa de bem, de ser totalmente do bem. Quanto mais paciente ele é, mais presunçoso me mostro. Ele está nos dando a misericórdia, mas eu estou sendo displicente e presunçoso diante dessa misericórdia, dessa bondade. Miserável que sou, e me torno mais insensível do que as pedras sem alma, sem sentimento nenhum. Entretanto, eu não desprezo, pois reconheço o seu amor pelo homem. Nós temos consciência disso, mas muitas vezes não temos sensibilidade para vivenciá-la. Eu não adquiri nem o arrependimento, nem as lágrimas. Eu lhe suplico então, Salvador, agora novamente uma prece se volta a Deus. Faça-me retornar antes do fim. Me faça voltar atrás. Me faça refazer a minha vida. E dê-me o arrependimento para que eu seja livre do castigo. Senhor meu Deus, não me abandone. Uma súplica angustiosa daquele que sabe que o único capaz de fazer reerguer, levantar, de pegar pelas mãos. Aqui faz lembrar Pedro gritando no Evangelho de Mateus: Senhor, socorre-me, diante da realidade que afunda, da descrença que muitas vezes me coloca no fundo. Pois eu não sou nada diante de você, eu sou inteiro pecador. Onde encontrarei os meios para sentir meus grandes males? Eu nada faço para isso. Aí está a minha grande condenação. Para mim foi criados o céu e a terra, toda a criação, toda a ordem da criação. Para mim os 4 elementos, fogo, ar, terra, agora eu esqueci o outro, fogo, ar, terra e água. E tudo que dele saiu, como disse Gregório, o teólogo, e calarei sobre o demais, pois não sou digno de falar a respeito, por causa da multidão de meus males. Quem poderá compreender, ainda que lhe fosse dada a inteligência angélica dos anjos, as inumeráveis benesses que recebi? Mas eis que, recusando o arrependimento, infeliz, estou voltado a fracassar em tudo. A pessoa fracassa porque ela faz os seus projetos, mas não é capaz de discernir o projeto e a vontade divina. E Deus sabe que os projetos humanos acabam em nada, em frustrações, mas o ser humano ainda continua teimando a fazer os seus projetos, querendo que esses projetos dê certo, e cada vez mais se afundando em si mesmo, nas suas máscaras e mentiras. Meditando nessas coisas, chegará um tempo em que você alcançará o terceiro conhecimento, se continuar a implorar. Então aqui nós já passamos, depois dessa reflexão, dessa tomada de consciência, a dar espaço para a nossa terceira contemplação, que nós veremos na próxima semana. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.